Chegando com o Jornal da Manhã em entrevista nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 14 de maio de 2025. Vamos chegando aí à metade de mais um mês, do mês 5, neste ano. Vai passando tudo muito rápido, né? E às vezes a gente vai empurrando algumas coisas com a barriga, vai deixando algumas coisas mais para frente, né? Afinal de contas, agora que a gente começa a ter uma fluidez financeira um pouco melhor, mas tem coisas que a gente pode se arrepender, dependendo do tipo da tomada de decisão. E uma delas, gente, hoje está em evidência por várias questões, né? Um dos maiores patrimônios que a gente adquire na vida é o nosso lar. Não dá nem para chamar de casa, é o nosso lar, porque é onde a gente constrói tudo. E aí, só que a gente fica ainda muito vulnerável, né? Por mais que seja um lar talvez mais moderno, ou enfim, um lar que deu, né, nas condições de conseguir, e aí a gente vai arrumando aos poucos. Tem um custo muito alto, né? Tem um investimento talvez de uma vida para a gente chegar até ali. E quando fica desamparado, né, sem uma seguridade, a gente fica à mercê de incidentes, aí pode ser incêndio, pode ser até um temporal, fica à mercê de uma invasão, né, no tradicional furto. É a pior coisa que tem, né, quando você sai de casa e volta e a sua casa sofre danos nesse sentido, além das peças, só a invasão em si, né, já traz uma questão de problemas. Enfim, tem várias situações hoje que o seguro residencial pode cobrir e trazer um pouco de tranquilidade. Afinal de contas, é um investimento da nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre isso. Proteção para casas e empresas, inclusive. O Seguro Sicredi resguardam seu patrimônio de imprevistos e reparam prejuízos. No Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar aqui com as gerentes de negócios de São Miguel do Iguaçu, Ana Paula Brolese e também Silmara Colete, sobre as vantagens do seguro residencial. Muito bom dia para vocês, muito obrigado pela presença. Bom, Ana, sempre a gente fica se perguntando, né? Acho que é uma pergunta bastante óbvia, mas necessária, né? Por que contratar um seguro, né? Bom dia, Cunhasque, a todos os ouvintes da Rádio Jornal, né? Então, como é importante, né, a gente deixar o nosso bem segurado, né? É a nossa casa, como você falou, né? É o nosso patrimônio, é todo dia, né? Então, isso é muito importante para nós deixar ela segurado. E importante também saber, né, Silmara, que além da importância de segurar, mas entender sempre a necessidade, né, o que você precisa em si, que tem várias formas, né, e aí é importante vocês trazerem, né, esses detalhes, mas mais importante ainda, o que o seguro residencial Sicredi cobre exatamente. Bom dia, Cunhasque. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É isso mesmo, né, Cunhasque? Então, a gente sempre, quando o associado chega para nós, ou um não associado também, né, chega para nós para fazer uma cotação sobre o seguro, a gente tenta entender o que ele precisa, como que é a residência dele, né, para que a gente consiga fazer a cotação da melhor forma possível para atender as necessidades dele. Porque existem diversas coberturas, né? Tem a cobertura básica, que é contra incêndio, explosão e queda de aeronave, né? E daí tem a gente consegue personalizar, né? Colocando ali para danos elétricos, para vendaval, para granizo, para impacto de veículos, né? E vários outros tipos de cobertura que tem ali que a gente consegue cotar também. É impressionante, né? A gente tá falando ali de queda de aeronave, né? O cara começa a pensar, pô, é muito, muito surreal também, né? Ou tem que ter muito azar. Bom, recentemente, o que eu acabei de lembrar aqui, aconteceu lá em Gramado, né? Então, o avião acabou perdendo sustentação e caiu dentro da cidade. E foram várias casas, né? E é só lembrar, a gente fica perto do aeroporto aqui de Foz do Iguaçu, sempre tem avião passando muito perto aqui. E a gente tem aeroporto também de porte pequeno, lógico. Nunca a gente vai imaginar uma situação dessa, mas eu achei interessante porque o quanto que abre o leque para situações que podem acontecer, né? Justamente, o seguro ele é para isso, é para te assegurar realmente, porque a gente também não prevê que a nossa casa vai ter um incêndio, que vai dar um vendaval e destelhar toda a sua casa, que vai chover granizo e vai
perfurar todo o telhado, né? Então tem várias situações que a gente nem imagina. A gente pensa assim, não, mas eu fiz a minha casa, ela tá bem estruturada, não vai acontecer isso. A gente não sabe, né? Por isso que o seguro é tão importante. E uma coisa que você falou, fiz minha casa, tá bem estruturada. Aí depende até a mão de obra que você contratou, para quem construiu a casa, ela pode interferir nisso. Hoje eu vou te falar uma coisa para quem aluga a casa. Quando você pega um imóvel mais antigo, você sente falta de uma coisa que é tomada. A gente estava falando do absurdo ali do avião, caiu um avião, mas eu vou pegar uma coisa mais corriqueira do nosso dia. É tomada. Então o que fazem nas casas? Saturam de tomadas. Isso se não for bem feito, com responsabilidade, isso é o primeiro gatilho para ter problema de incêndio, né? Então hoje a gente tem que prestar atenção muito nisso, né? E daqui a pouco, por conta de uma situação, você pode perder seu bem, né? Exatamente, por isso que é importante, né? Essa questão de você ter o seguro para que caso venha acontecer qualquer coisa, né, Ana, na sua casa, na sua residência, no seu apartamento, que não é só a casa, né, apartamento também, na empresa também, né, você consiga ter esse respaldo financeiro para você conseguir se reerguer e voltar, porque imagina, você levou uma vida ali para construir a sua casa, de repente acontece algo e você vem a perder ela, para você reconstruir tudo de novo é bem difícil, né? Então é muito importante ter esse seguro para que você consiga depois se reerguer novamente e construir novamente o seu lar. Ana, e uma pergunta muito recorrente, assim, eu até estava comentando, né, que a gente sempre empurra muita coisa quando precisa fazer, lá para maio, para junho, quando começa a se livrar dos encargos do início do ano, né, vai desde material escolar, IPVA, IPTU e as dívidas da virada de ano, que é muito importante também. Então agora a gente começa a ter um oxigênio. E para quem não tem o seguro, está pensando, já está fazendo, sempre fica se perguntando, mas será que vale a pena? E será que não é muito caro também? Eu acho que esse é um ponto, né? Isso, então, Cunhasque, que não é caro não, né? Comparando assim com o custo-benefício do seguro, ele fica muito em conta, né? Tudo vai da cobertura que você vai contratar, né? Então a gente sempre preza por contratar todas as coberturas para deixar um seguro bem completo, né? E ele não fica caro não, ele acredito assim que dependendo da cobertura ele vai até 1.000, 2.000, mas dependendo ele fica bem mais abaixo. Olha que interessante, né? Se você fala aí um patrimônio hoje, um patrimônio variando de 350 a meio milhão, né? Que é a média, né? E fora, sem contar quem tem, né? Normalmente quando a gente fecha os nossos seguros é na faixa de 1.000 para baixo, 1.000 e pouco, nessa faixa, né? Nossa. É isso mesmo, a gente tem a forma de parcelamento, tá? Então, assim, quando o associado ou não associado ele vem na agência, a gente tem as formas de pagamento, né? Então, quando é associado, ele pode fazer o débito na conta dele, né? Quando não é associado, a gente pode fazer em boleto ou no próprio cartão dele. Dependendo da seguradora, vai até 10 vezes sem juros. E interessante também, a gente falou bastante da nossa residência, do nosso lar, mas a empresa, né? O que a gente vê de problemas hoje relacionados a incidentes e até acidentes, né? Muito, né? Porque trabalha com os funcionários, então, né? Querendo ou não, todo lugar corre o risco, né? Então é importante tanto casa quanto apartamento, empresa, todo mundo ter seguro. Bom, gente, e quem pode contratar o seguro? Eu achei interessante, a Ana estava comentando, Silmara, nesse sentido que pode ser associado, não associado, mas enfim, no modo geral, para contratar o seguro com as particularidades e quem pode fazer isso, e se tem, que tipo de avaliação é feita também, né, para a pessoa ela já começar, se estava na dúvida, já começa a mentalizar, né, para se preparar para isso. Então, como a gente já disse, né, pode ser tanto associado como não associado, nós atendemos os dois públicos para a parte do seguro. E quem então, né, quem é essa pessoa que é segurada, ou associado ou não associado, que pode contratar? O proprietário
ou o inquilino também pode contratar, né? Porque às vezes ele faz anos que ele mora naquela residência e também tem os bens dele, porque o nosso seguro ele cobre o prédio, né, a estrutura da casa, mas ele também cobre o que tem dentro, ou somente a estrutura, ou somente o que tem dentro, né? Então, às vezes você aluga a casa, né? Você tem uma casa e você aluga. Então, você quer resguardar o seu patrimônio. Você pode fazer somente o seguro para a parte então, da estrutura. E o inquilino pode fazer de ambas ou pode fazer somente para a parte interna, né? Somente para os bens dele. Então, a gente consegue moldar ali da forma como fica melhor para a pessoa aquilo que ela gostaria. E para quem para a pessoa que é dono da casa, que mora ali, a gente faz o completo, né? Coloca os dois. Então, tanto para a estrutura quanto para o que tem dentro da casa. Que interessante. E a gente vai pensando, eu estava até analisando aqui, né? A gente falou muito em acidente, incidente, mas também é a questão de roubo, questão de furto, traz uma cobertura também nesse sentido? Sim, uma das coberturas que nós temos é a parte de roubos, sim, com certeza. Só pra gente ter uma noção, né? Aqui a gente, na nossa região, infelizmente por ser fronteira, a gente não foge dessa estatística, né? Mas foram mais de 140 mil casos em 2024, durante os 12 meses de 2024. É verdade que deu uma leve diminuída, mas mais de 140 mil em comparação a mais de 160 mil em 2023 é uma diferença pelo tamanho do número até irrelevante, ou seja, é uma constante, né? Esses problemas tanto de furto quanto de roubo. E assim, a gente fica preocupado porque tu faz todo um planejamento de uma vida para ter uma residência, né? Para ter a tua casa, para ter o teu lar. E quando você fica desprotegido, não só aquela segurança que ela é ativa, né? Que tenta combater, às vezes cerca elétrica, enfim, as pessoas têm que utilizar tudo, muro mais alto, né? Para impedir, atrapalhar a entrada. Mas mesmo assim ainda fica à mercê de tudo isso, e ter uma segurança maior, né? Uma cobertura maior, ela é fundamental nesse sentido, né? Com certeza, assim como a gente já comentou sobre a importância então de ter o seguro em razão de um incêndio, de uma queda de avião, que é algo que a gente fica pensando assim, isso não acontece, nunca vai acontecer. Essa questão do roubo também, a gente pode imaginar que nunca vai acontecer. E assim como a gente precisa de uma ajuda financeira para se reestruturar no caso de um incêndio ou de alguma outra questão que tenha acontecido ali, um desastre natural, algo nesse sentido, a gente também precisa dessa ajuda financeira para poder recompor o que foi tirado de dentro da nossa residência também, né? Eu não sei se vocês repararam, mas todos os anos está acontecendo um temporal. A Ana, não sei se tu vai lembrar, mas nos últimos 3 anos eu tenho os registros disso, porque a gente saiu para fazer cobertura. E foram temporais que localizados. A gente teve o último aqui que pegou a região do Citel, né? O antigo Citel, e avançou e foi até a Aurora. Pegou inclusive a gruta onde fica a Rádio Jornal. Nesse rastro, a gente visitou empresas. Esse temporal foi feio. E eu vi na pele, eu presenciei o que o empresário passou na pele por ter um problema. E sabe que é a ironia? Que ele tinha feito uma reforma no telhado há pouco tempo, na empresa que eu visitei, e foi tudo, né? Então ele estava bem seguro, né? Tava uma estrutura nova, né? Para tu ver como o vento ele é muito forte, né? E pega a gente desprevenido, né? Não tem como a gente ter controle dessas coisas, né? E aí, acho que a Silmara falou muito bem nesse sentido, que é o quê? Num investimento desse, se você não está coberto, você não, como que você se reestrutura, né? Você nem pagou, o novo vai ter que fazer de novo. Então é um impacto muito grande, né? Então assim, que além das nossas coberturas, a gente tem as assistências também, que é bem importante, né? A gente frisar. Tem chaveiro, encanador, tem
Mas qual? Eletricista. Isso, tem linha branca, linha marrom. Então, assim, tudo vai da companhia que a gente vai contratar o seguro. Cada companhia, cada seguro que você contrata é uma assistência diferente. Nunca vai ser sempre a mesma assistência, né? Ó, que interessante, porque na empresa, no caso, nesse caso, do que eu vi ali, que presta serviço para outras pessoas, né? Seria fundamental já ter uma assistência imediata para fazer a cobertura e ele continuar trabalhando, né? Porque daí evita o segundo prejuízo, né? Inclusive uma das assistências é isso, né, Ana? Isso. É fazer a cobertura provisória, né? Provisória de telhado, De né? telhado, isso. É uma das assistências que a gente tem. Então, dentro, como a Ana falou, cada seguradora trabalha com uma assistência e tem geralmente tem 3 modelos de assistência, né, Ana? Cada seguradora. Então, tem a básica, a média e a mais completa. É bem interessante também na hora de fazer a contratação, perguntar um pouco mais, falar um pouco mais pra gente também sobre como que é a residência, porque às vezes tem algum detalhezinho que é importante a gente saber de como que é a estrutura, de um diferencial que tem na residência ou no apartamento, para que a gente consiga também colocar ali aquela proteção dentro do seguro. Dependendo da assistência que você contrata, às vezes você até já paga o seguro, né? Digamos, tem aquela linha branca, né? Eu moro em apartamento e eu fiz. Muitas vezes eu, né, acionei ela e cobriu lá, né? Arrumou a minha máquina de lavar. Então é bem importante. Para eletro... Na verdade, assim, ele cobre, dependendo da companhia, até R$250 de mão de obra. Mão de obra. Daí se precisar alguma peça, a gente compra a parte, né? Mas querendo ou não, sempre ajuda, né? Não, e fora que já tem alguém que trabalha. Você não precisa correr atrás para arrumar alguém para vir ali e tal. Isso mesmo, a gente aciona, né? E daí vem alguém da assistência para olhar o eletrodoméstico, a máquina de lavar, o que for, né? Isso muda até o comprometimento da pessoa com o serviço, né? E profissionaliza, né? Vem algo que realmente é mais profissional nesse sentido. É interessante isso, tá? Porque olha que eu não sabia disso, que pode, porque vou falar na vida corrida da gente, né? A gente muitas vezes sai, e aí vale para tudo, tá? Que a gente é obrigado a fazer isso. Às vezes a gente sai e deixa a máquina, ela faz se virando, né? Uma coisa pode sair errada, pode gerar um curto-circuito, dar um problema e tal. Por outro lado, simplesmente a máquina pode parar. E como que a gente vem se não tem a nossa roupinha lá para trabalhar, né? Olha o transtorno que gera tudo, né? Então, o mundo de hoje ele cria uma necessidade muito grande, né? As famílias estão cada vez menores e naturalmente a gente vem para casa para lazer e para dormir, né? Então precisa de uma atenção mais especial. E que legal que tem esses serviços já. Agora gostei muito dessa aí, hein? Bem legal, assim, né? Cada companhia é diferente. Aconteceu comigo esses tempos, hein? Eu fiquei do nada, um disjuntor queimou. Então a casa ficou parcialmente sem luz. Fim de dia, fora de expediente, como que você faz? Exatamente. Então você não ter... ainda que a gente trabalhe aqui na emissora, tem bastante contato, né? Mas se não, cara, dependendo da situação, você fica numa furada total, né? Fica. Gente, 7h54, eu quero, só pra gente fechar, o associado que tá ouvindo a gente, que quer fazer o seguro, que quer fazer ou fazer uma análise, consultar até pelas opções que tem, né? Variedade que tem para ver aquilo que se encaixa, e até importante questão de documentação, o que precisa levar, enfim, com quem ele pode falar quando chegar na agência. Para seguro residencial, ele precisa ir até a agência ou entrar em contato conosco pelo WhatsApp da central, né, que nós fazemos o atendimento. Daí a gente passa para ele a cotação. Não precisa de nenhuma documentação prévia para poder fazer o seguro. A gente precisa de informações sobre a residência. Como que ela é, a estrutura dela, se é alvenaria, se é de madeira, se tem repartições, como é que é a repartição interna, o telhado, como que é, se tem uma edícula que é separada ou é junto da casa. Então, esse tipo de informação. Se ela tem algum tipo de equipamento diferente dentro de casa que tem um custo elevado, porque a gente precisa aumentar então alguma cobertura, se ela tem alguma
alguma parte ali da casa que seja diferente, né? Algo que ela queira realmente ter interesse maior em ter aquela cobertura para aquilo. Então, são essas informações que ela precisa levar para a gente. A gente faz a cotação ou as cotações, né? Porque a gente vê todas as seguradoras e a forma, são várias, vai passando para ela todas as informações e os valores, formas de pagamento, para que ela defina qual ela gostaria de contratar para poder ter o bem dela assegurado. Gente, conversamos aqui sobre o seguro residencial Sicredi, que você pode adquirir. Conversamos com a gerente de negócios, a Ana Paula Brolesi, e também a Silmara Colete. E olha, bastante coisa a gente aprendeu hoje, né? Teve a oportunidade de conhecer um pouco. Até estava pensando isso, esse seguro da linha branca chamou a atenção, porque de repente a empresa, você pensa que tem empresas que têm setores que dependem do maquinário, ou que dependem, por exemplo, desde do vestuário, né? Que tem que ter rotação de roupa, né? Por conta da questão de higiene e tal, né? Pô, um problema desse aí é uma paralinha, né? Não tem o que fazer. Exatamente. Uma questão que a gente não comentou é que nós temos o seguro das placas solares. Ele é um seguro diferenciado. Então, ele só vai cobrir as placas solares, que daí a gente coloca o valor, né? Que o associado ou não associado, ele contratou, né? E a questão ali de danos elétricos a gente coloca junto também. Isso é voltado para a residência. Isso. A placa solar é aquela que está anexa à residência, ele pode segurar, então. Exatamente. Que é um baita prejuízo num temporal, porque né? se chega a acontecer algum, né, vendaval ou granizo também, Sim, né? Ele vai danificar se ela está em cima do telhado, né? Mas se ela estiver separada também pode contratar, né, Ana? Pode. Ela não necessariamente precisa estar junto da casa, tá? Ela pode estar, digamos, num lote separado. Mas serve pro... É que tem uma galera que já faz a extensão, né? Que mas essa é justamente para aquela que tem gente que fez no solo, né? Não é exatamente no telhado, mas que serve para o mesmo benefício da residência, no caso. Tem seguradoras que a gente já faz a contratação junto, então o residencial mais a placa solar, e tem seguradoras, e daí tem especificamente só para a placa solar, que daí é separadamente. Que daí pode estar num lote, às vezes a pessoa tem... ela faz para geração mesmo, né? Que dela distribui e tal, que aí um lote separado, pode ser, a gente faz a contratação para dar somente da placa solar. 7h58, obrigado, viu, gente? Obrigada a vocês pelo espaço novamente. E qualquer dúvida que associado ou não associado tenha, né, Ana, pode nos procurar lá na agência, nós e nossos colegas, que a gente passa mais informações. Dupla do Sicredi, Silmara e Ana, hoje aqui com a gente, ó, tirando muitas dúvidas. E quem sabe, né, oportunidade aí para você ficar livre dos imprevistos, indigestos que acontecem, que não tem como a gente dar conta, né, de tanta coisa. O prejuízo é menor estando protegido. Essa é a melhor forma da gente pensar. Bom, eu vou direto, viu, Luiz? Vamos lá para o esporte, só para destacar os jogos de ontem pela Copa Libertadores. O Fortaleza empatou em 0-0 com o Bucaramanga da Colômbia. Resultado, se o Fortaleza ganhasse ontem, estaria classificado, não aconteceu. O Grêmio deixou escapar um resultado importante em casa, ficou no empate com o Godoy Cruz. João Pedro abriu o placar aos 5 minutos, mas aí o goleiro tricolor acabou espalmando a bola nos pés do Andino, que empatou para os argentinos, ficou nisso. O Vasco ontem na Copa Sul-Americana perdeu para o Lanús pelo placar de 1-0. E para fechar, hoje tem mais Libertadores, Botafogo e Estudiantes às 9h30 da noite. O São Paulo pega o Libertad do Paraguai também às 9h30 da noite, os dois brasileiros jogando em casa. Fluminense pela Sul-Americana hoje, 7 da noite, pega o